Durante décadas, essa imagem permaneceu esquecida em um arquivo municipal, guardada junto a centenas de outros registros históricos semelhantes. Nenhum destaque especial, nenhuma anotação curiosa, apenas mais uma fotografia antiga, aparentemente sem importância. Mas o que ninguém imaginava é que essa imagem escondia algo que só seria percebido muitos anos depois. A fotografia foi tirada em 1909, em uma pequena cidade industrial que crescia rapidamente graças à instalação de fábricas e linhas ferroviárias. Naquele dia, autoridades locais decidiram registrar a inauguração de um novo prédio industrial. Todos os funcionários foram posicionados em frente à construção para a foto oficial. Segundo os registros da época, cada pessoa presente foi devidamente identificada. Havia listas de funcionários, registros de pagamento, documentos de admissão. Tudo parecia organizado, tudo parecia completo. Até que, quase um século depois, a fotografia foi digitalizada como parte de um projeto de preservação histórica. Ao ampliar a imagem em alta resolução, um pesquisador notou algo estranho. Algo que não havia sido percebido antes, algo pequeno, quase imperceptível à primeira vista. Um rosto. Entre dezenas de trabalhadores, ao fundo da imagem, surgia o rosto de um homem que não constava em nenhum registro. Ele não estava borrado, não parecia em movimento, não estava parcialmente oculto. Pelo contrário, seu rosto estava perfeitamente visível, com traços definidos, olhos claros, expressão neutra. Era como se ele soubesse exatamente onde a câmera estava. No início, acreditou-se que fosse apenas um erro de catalogação, talvez um trabalhador temporário, talvez alguém contratado informalmente. Mas quanto mais os pesquisadores investigavam, mais aquela hipótese começava a ruir. Arquivos da fábrica foram revisados, listas de presença, registros de turnos, certidões de nascimento e óbito da cidade. Nenhum nome correspondia àquele rosto. Não havia registro de alguém com aquelas características, nem antes, nem depois da fotografia. Era como se aquele homem tivesse aparecido apenas naquele instante e depois desaparecido completamente da história. Historiadores tentaram identificar o rosto comparando com outras fotografias da época. Eventos públicos, registros militares, fotos escolares. Nada. Nenhuma correspondência. Nenhuma pista. O mais estranho é que todos os outros indivíduos da foto puderam ser identificados com relativa facilidade. Alguns tinham descendentes vivos. Outros tinham registros claros de vida e morte. Mas aquele homem específico não existia em lugar algum. Especialistas em fotografia antiga foram então chamados para analisar o negativo original. Eles estudaram o material fotográfico, a emulsão, a exposição. Segundo esses especialistas, não havia sinais de manipulação, nenhuma evidência de montagem, nenhuma sobreposição. A imagem era autêntica. Isso eliminava a explicação mais confortável. A fotografia começou então a circular em círculos acadêmicos e fóruns especializados. E como sempre acontece nesses casos, teorias começaram a surgir. Alguns sugeriram que o homem poderia ser um visitante ocasional, alguém que passou pelo local no momento exato da foto. Mas essa teoria apresentava um problema sério. Registros indicam que o local estava fechado ao público naquele dia. A inauguração era restrita. A presença de estranhos não era permitida. Outra hipótese dizia que o homem poderia ser um funcionário recém-contratado, ainda não registrado oficialmente. Mas registros de contratação eram extremamente rígidos naquela época. E não havia qualquer indício de alguém não documentado. Então surgiram teorias mais inquietantes. Alguns pesquisadores sugeriram que o homem poderia ter morrido pouco tempo depois da fotografia, tão cedo que não deixou registros suficientes para ser lembrado. Mas mesmo mortes rápidas costumavam gerar documentos, certidões, registros religiosos. E, novamente,
Não havia nada. Outros começaram a levantar hipóteses mais difíceis de aceitar. E se a fotografia tivesse registrado alguém que não pertencia àquele tempo? Essa ideia, embora desconfortável, começou a ser discutida com mais seriedade do que se esperava. Não como uma afirmação, mas como uma possibilidade teórica. Afinal, a fotografia não mostrava distorções, não mostrava falhas técnicas. Ela mostrava um homem real, com forma, com presença, um homem que olhava diretamente para a câmera. Alguns notaram algo ainda mais perturbador. Ao ampliar o rosto, perceberam que sua expressão parecia diferente das demais pessoas na foto, enquanto os outros mantinham expressões rígidas e tensas, típicas de longas exposições. Aquele homem parecia relaxado, consciente, quase confortável, como se estivesse acostumado a ser observado. Essa percepção levantou uma última e inquietante pergunta. E se aquele homem soubesse que estava sendo fotografado de uma forma diferente? Com o tempo, a fotografia foi novamente arquivada, sem conclusão, sem resposta definitiva. Hoje, ela permanece como um dos registros mais estranhos da história local. Não por provar algo sobrenatural, mas por se recusar a ser explicada. Talvez exista uma explicação simples que foi perdida, talvez um documento esquecido em algum arquivo, talvez apenas coincidência, ou talvez algumas pessoas passem pela história sem deixar rastros, sem nomes, sem registros. Apenas uma imagem. Porque às vezes o passado não guarda respostas, ele guarda perguntas, e essa fotografia parece fazer questão de permanecer em silêncio.